O mínimo que você deve saber para estudar a história da Bíblia e não ser afetado pelas manipulações. Primeiro, entender o que é desinformação. Segundo, por que e para que se utiliza a desinformação. Terceiro, o que é a regra de 3. Quarto, qual a finalidade da regra de 3. Quinto, toda história tem no mínimo 2 lados. Sexto, entender que quem martirizou ficou vivo para contar a história do seu jeito, enquanto os martirizados nem se defender o podem. Exemplo: se você brigar com seu vizinho e ele contar a história, como você ficaria nessa história? Principalmente se a briga fosse por ideologias, fé e crenças para a dominação de povos. Sétimo, e o principal que você deve saber é o que Jesus ensinou em relação ao caráter. Que da mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. E deixou exemplos como: se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará boas coisas. Se por acaso seus filhos lhe pedirem peixes, lhes dão em lugar serpente? Veja o exemplo. O exemplo de por que Jesus disse isto está em Número 21, 5 e 6. Depois desse vídeo, vou fazer um vídeo com cada tema desse aqui. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. Um vídeo para cada tema depois desse. Mas esse já vai continuar agora. Os outros vídeos quero fazer um pouco menor para facilitar a quem tem suas obrigações e seus compromissos diários poder acompanhar. Vamos dar prosseguimento. Falou o povo para Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio desse miserável maná. Vejam a resposta de Jesus aos filhos desses que comeram o maná e pensavam que o pão que os pais deles comeram no deserto era uma coisa boa. Disseram eles: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhes, pois, Senhor, dar-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 31 e 35. Jesus estava falando da vida eterna, e os cristãos do passado entenderam isso. Por isso, morriam e não negavam a verdade. Mas, de lá para cá, muita coisa mudou concernente a essa verdade. Para esclarecer melhor seu entendimento sobre o que Jesus falou, isso será bom porque a partir de agora você vai começar a perceber a manipulação da verdade. Inclusive, vou falar exatamente a respeito desse mesmo versículo em várias traduções para você ver a manipulação e a desinformação atuando junto, ok? Quando Jesus disse que o Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu, ele estava falando da verdade que o homem tem que saber para ir para a vida eterna.
Lá não existe fome, nem sede, nem dor. E por esse motivo, Jesus sendo a solução para eles, que obedecendo iria para a vida eterna e deixariam de ter fome e sede, por isso disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. João 6,35. Vamos ver as versões da Bíblia que foram alteradas para você ver a manipulação e a alteração para confundir a sua compreensão da verdade. Veja aqui: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vamos ver outra versão, mas espero que não tenha necessidade de eu ter que mostrar a diferença para vocês dos versículos, porque é óbvio a manipulação. Essa é a versão Almeida Corrigida e Fiel. Vamos para uma outra. A Almeida Corrigida e Fiel foi a que eu li, agora vamos para a Almeida Revisada Imprensa Bíblica. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: do céu deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Outra versão. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-vos a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Veja que existe diferença nessas traduções. Vamos para a versão O Livro. Eles responderam: que sinal fazes para que creiamos em ti? Os nossos pais comeram do maná no deserto, como dizem as Escrituras. Moisés deu-lhes pão do céu, e tu o que fazes? Jesus lhe disse: não, na verdade, não foi Moisés quem lhe o deu, mas meu Pai. Mas agora ele ofereceu-vos o verdadeiro pão do céu. O pão verdadeiro é uma pessoa, é aquele que foi enviado do céu por Deus e que dá a vida ao mundo. Vejam só, essa tradução aqui, ela é complicada. Por quê? Aqui fica muito claro uma manipulação. Vejam como está escrito, uma alteração e manipulação. No original não vai encontrar isso. Jesus disse: não, na verdade não foi Moisés quem lhe o deu, mas meu Pai. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês agora que essa tradução é muito grave, porque faz com que Jesus diga algo que Jesus não disse, né? Por que Jesus não disse? Porque não existe no original essa valorização de dizer que Deus enviou o pão do céu. Isso é uma mentira para potencializar esse Deus, que ele não fez isso, não mandou esse maná do céu, porque o maná é algo natural, algo que existe lá até os dias de hoje, e existe uma outra valorização para engrandecer esse Deus, e nós temos que tomar uma decisão a respeito disso. Nós temos que tomar uma postura diante disso. E nesse versículo existe algo muito grave, que é uma manipulação para nos enganar. Vejam só, vou provar para vocês que esse pessoal valoriza muito a questão do pão que desceu do céu, o pão que Deus mandou do céu. Veja só, a palavra maná vem do hebraico mão. O nome é dado à seiva que brota
da árvore do tamarisco no deserto do Sinai. Esta seiva resseca durante a fria noite e cai no chão em forma de pequenas pérolas muito doces. Até o dia de hoje, os beduínos utilizam o maná em sua dieta. Então veja só, esse maná ele caía durante a noite, como vocês estão vendo, e como que o povo apanhava esse maná. Depois dessa imagem que mostrei agora, fica difícil convencer você dessa outra imagem que é feita com o propósito de manipular você, acreditar que isso caiu direto do céu, que não teve nenhum tipo de preparo antes. Eles têm que transformar a semente que cai primeiro em farinha, para depois poder utilizar, e isso se estraga rápido. Vejam só que essa imagem manipula você. Mas vou mostrar para você o que realmente é o maná. O maná nada mais é do que a seiva do tamarisco ou tamareira, que só existe no deserto, na região do Sinai, e serve de alimento para os besouros chamado Najocosse. O maná ainda cai do céu e as crianças árabes recolhem antes do nascer do sol e vendem como manite, né? Muitos turistas já experimentaram dele quando vêm viajar por aquelas regiões. Eles quiseram fazer, né, transformar esse maná, né, numa coisa muito grande, né? Transformar o Deus que deu esse maná numa coisa muito grande. Jesus, quando ele fala isso, ele não quer dizer que o Pai deu esse maná, né? Aqui ele quer mostrar que aquele maná é insignificante perto da grandiosidade do que o Pai sempre eterno deu para a humanidade, que é o próprio Cristo, o Salvador, né? Para nos livrar da garra desse mundo mal aqui. Porque maná, como Jesus sabia o que era, o mestre sabia e muitos sabem. Vocês que são das denominações, das igrejas, não sabem porque eles dizem que o maná é uma coisa extraordinária, que Deus fez descer do céu, cair do céu e alimentou, não deixou faltar. No deserto o povo andou, não acabou o chinelo, cuidou do povo, não deixou faltar o pão, não deixou faltar nada. Mas não é bem isso não, pessoal. Certo? Não é bem isso. Eles estão manipulando. Quero que vocês entendam. Manipulando. Transformando algo que não tem significado em algo grande para prender as pessoas a dizer que esse Deus é o Deus verdadeiro. Vamos ver quem é esse Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui. Números 11. E aconteceu o quê? Queixando-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. Eis aqui uma manipulação, ok? Por que aqui existe uma manipulação? Porque essa fala, ela joga a tua opinião contra o povo e não contra o verdadeiro culpado. Então, infelizmente, acontece logo de cara aqui, tá? Isso é uma manipulação, né? É manipular a sua forma de enxergar a cena. Porque quem é o verdadeiro culpado no caso? Vamos observar no decorrer do estudo. Queixando-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. Não, o que o povo falou não era mal. Vocês vão observar que não era. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. Ou seja, Deus agora não aguenta ouvir nem o povo falar, que a ira dele já se acende. É complicado, né? E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Ou seja, ele era um dragão furioso que com a sua boca soprou e consumiu o povo. Acendeu e queimou o povo no arraial. Lembrei da passagem que diz: o dragão, a antiga serpente. Olha, não é que é mesmo? Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, e apelidaram de Taberá. Porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram:
quem nos dará carne a comer? Aí é aquilo que Jesus disse. É aquilo que Jesus fala, né? Se por acaso os seus filhos lhe pedirem pão, lhes dará em lugar de pão pedra, ou se pedir peixe, no lugar de peixe da cobra, é exatamente isso que acontece, né? Aí diz aqui, ó, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, dos alhos, né? Mas agora a nossa alma se seca. Ou seja, o povo, ele tem razão de estar falando o que está falando, porque senão eles não estariam murmurando, não. Né? Não estariam mesmo. Mas é complicado quando as pessoas não olham com um olhar mais humano, né? E vê que o povo ficou 40 anos comendo maná, né? Eles estavam no Egito, eles comiam isso que eles citaram. E eles não estão aqui falando palavrões para induzir, né? Que nem vocês ouviram a leitura. Diz que o povo disse, esse maná, aí falou um palavrão lá. Enquanto o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, apareceu mal aos olhos de Moisés. Gente, é muito complicado, porque se coloque no lugar desse povo. Não tinha comida, a única coisa que tinha era uma semente que caía por causa da noite fria, e o povo tinha que levantar, pegar aquela sementinha, transformar em farinha, fazer alguma coisa para comer, né? E diz aqui, vamos continuar a leitura no 11. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses, leva ao teu colo como uma ama leva a criança que mama, as terras que juraste aos teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim levar esse povo. Mas, obviamente, porque o Deus que se propôs a abrir o mar vermelho, a transformar, a fazer cair pão do céu. O povo agora, quando eu explicar o que é maná, vocês vão entender. Que eles estão transformando esse Deus numa coisa que ele não é, né? Um Deus tão poderoso. Não estou dizendo que o Pai de Jesus não seja. O Pai de Jesus é o mais poderoso, o sublime, o sempre eterno, o inominável, aquele que está acima de todas as coisas. Mas esse que se apresenta aqui, não. Esse que consumiu o povo com seu fogo, esse povo que estava no arraial, não, ele não é. Eu vou mostrar para vocês que não. Por isso, enviou Jeová entre o povo serpente abrasadoras que mordia o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Por esse motivo, Jesus disse, se por acaso seus filhos lhes pedirem peixes, lhes dão em lugar serpentes? Outro exemplo que ele deixou. Vejam a seguir. O que é mercenário e não pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Está em João capítulo 10, versículo 12 e 13. Ele disse isso para mostrar a diferença do caráter do Pai, do que fez isso a seguir. Mas Yahweh se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 42. E a isso falou Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Está em João 10, 11. O que é mercenário e não pastor
a quem não pertence as ovelhas, ver o lobo, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Eu quero que você entenda que esse Deus aqui é um falso Deus, certo? Que prometeu um Cristo para esse mundo, mas que não é o Senhor Jesus, ok? É o anticristo.